Bom dia, amigos taxistas do Brasil, senhores motoristas parceiros que adoram visitar o meu canal e depois ficar criticando, fazendo comentários muitas vezes maldosos, mas tudo bem, podem comentar, eu não ligo, para mim é só marketing. Acontece que ontem um colega entrou em contato, colega taxista, entrou em contato comigo, me passando uma novidade, enfim, que aconteceu com ele ali no shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, e algo recorrente na nossa categoria, e muitos chamam isso de a máfia do táxi. O que é a máfia do táxi? Isso é só mais um item da máfia do táxi, né? E isso que fez com que a nossa categoria fosse enxergada pela população com esse estigma. E a gente não está conseguindo, infelizmente, estipar esse câncer da nossa categoria. Ainda tem muitos que utilizam dessas práticas, que utilizam dessas reservinhas de mercadinho, como se isso fosse propriedade desses taxistas. Como se um termo de permissão fosse propriedade. Como se um ponto privativo fosse propriedade. Como um ponto de utilidade pública fosse utilidade, ou pior, como se um PA fosse propriedade. Então, eu vou primeiro exemplificar para todos o que significa cada um desses itens e relatar o que aconteceu, pelo menos o que a parte desse colega me posicionou, porque depois eu também vou querer ouvir a outra parte, que vai ser o pessoal do PA do shopping Cidade de São Paulo. Beleza? Olá, amigos taxistas do Brasil, motoristas parceiros, haters, esses que não me largam o pé, mas tá valendo. Bom, ontem um colega nosso, taxista, por uma rede social, pelo Facebook, me mandou inbox uma mensagem de uma situação que aconteceu com ele. Taxista fazendo merda com o taxista. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu, da maneira com que ele me relatou, e vou fazer um levantamento nesse local para ver a outra parte, ouvir a outra parte também, o que aconteceu lá. Mas é algo recorrente, é algo que acontece com a categoria em vários locais, em vários QTHs. O detalhe de tudo isso é por essa situação, por essas circunstâncias, por esses fatos que a categoria está atravessando essa fase negra. Porque o bairrismo reina, porque o meu ponto, o meu PA, o meu alvará é a minha propriedade. E na verdade não é bem assim que funciona. Bom, esse colega, esse amigo, vou explicar desde o começo como é que funcionou o meu contato com esse amigo, né? Ele, assinante do canal, pediu algumas informações de como ele entraria nesse sistema do táxi, trabalhar com táxi. Aí eu passei o caminho a ser seguido, ele fez todas as etapas, enfim, conseguiu um táxi de frota e hoje ele está trabalhando com táxi. E ontem aconteceu a seguinte situação com ele. Ele foi desembarcar um passageiro no shopping Cidade de São Paulo, ali na Avenida Paulista. Desembarcou a usuária, a cliente, e logo em seguida um outro usuário deu mão para ele, uma cliente deu mão. Ele perguntou para ele se ele podia levar, ele falou sim.
A cliente entrou dentro do táxi e que entra a situação, cara. Para mim é constrangedor uma situação dessa. Até ter que falar isso, inclusive, o que vem acontecer com o táxi ainda. O auxiliar de táxi do ponto foi lá e falou que ele não podia embarcar passageiro lá porque ele não era do PA. Não contente com isso, tirou o usuário de dentro do táxi. A usuário de dentro do táxi. Tirou, compulsoriamente tirou o usuário de dentro do táxi. Enquanto isso, o segurança do shopping falou que era bom ele ir embora, senão ele ia denunciar no DTP. Peraí, denunciar no DTP? O que ele fez de errado? Sendo que a usuária tem a preferência. Sempre o cliente tem a preferência. Não é o ponto que tem preferência. Não é o PA que tem preferência. É o cliente que tem. Isso é a regulamentação disciplinar do DTP. Já normatiza isso. Então alguém que venha falar, não, porque aqui a prioridade é do ponto privativo, do PA, do caralho que for. Não, não é. A prioridade sempre vai ser do usuário, do cliente. O cliente tem razão até sobre acima de fiscalização do DTP. Quando o fiscal do DTP chega e fala, não, o senhor não pode ir, não pode. Sim, o cliente é a prioridade. Sempre o usuário vai ser a prioridade. Sempre o munícipe vai ser a prioridade. Perfeito? É assim que funciona. As regras são essas. Agora, quando vem coação, ameaça, aí fica pior ainda, né? Agressão, inclusive, aí fica bem pior. Não contente com essa situação, a fiscal foi lá, a auxiliar de táxi, se chama de fiscal, foi lá e tirou a foto. E aí ele ficou preocupado, o cara novo ficou preocupado, né? Mas isso pode me prejudicar? Não, cara, fique tranquilo, ele não pode fazer nada. Mesmo porque eu não sei nem se é ponto privativo. Eu não sei se esse ponto é ponto privativo ou PA. Porque se falaram que é PA, não é ponto privativo. Qual que é a diferença do PA para um ponto privativo? Primeiro vamos começar o que significa PA. PA é um ponto de atendimento. É um ponto de atendimento em que taxistas se organizam em determinada região, em determinado local, onde QTH, onde tem uma demanda grande de usuários, de clientes, e eles se organizam para atender essa demanda, oferecendo o serviço de táxi. Perfeito? É assim. Com isso eles contratam auxiliar de táxi, contratam fiscais, têm os seus coordenadores e dentro deles estabelecem as regras de procedimento dentro daquele PA, que é o estatuto do PA. Porém, não é regulamentado como um ponto privativo. O ponto privativo, ele é demarcado, ele tem a sua casa, o seu local, né? O seu estatuto, ele tem o seu presidente do ponto, que é o coordenador do ponto, o auxiliar de coordenador, ele tem um auxiliar de táxi, ele tem o telefone, água, luz, internet, ele oferece serviços e tudo aquilo é rateado durante todos os permissionários daquele ponto e normatizado através da portaria 70 de 2000, que aqui em São Paulo, tá? Falando daqui de São Paulo, que normatiza o funcionamento e as regras disciplinares e condutas administrativas para os pontos de táxi privativo. O ponto de apoio, que é o ponto da radiotáxi, é quando existem os bolsões, as regiões, as zonas quentes, que são as áreas de grande chamada, localização de grande demanda do serviço da radiotáxi, e lá eles põem uma fila de espera. O cooperado dessa radiotáxi, ele vai dar o seu posicionamento, ó, cheguei, tô aqui, tô na posição, a radiotáxi coloca ele no sistema de vez, numa sequência de vez, e de acordo com a solicitação do usuário, ela vai despachando essas corridas e ele vai anotando e dando o QT e o QTH do usuário e depois ao destino desse usuário. Tá? E tudo isso organizado antigamente através da radiotáxi, hoje através dos próprios aplicativos que utilizam dessa mesma ferramenta, desse mesmo sistema, desse mesmo mecanismo. Perfeito? Tem o ponto de apoio, a extensão do ponto também, que é a extensão do ponto privativo e dos PAs, que também tem essa extensão desse ponto de apoio, que é a extensão de ponto, que são áreas demarcadas em que os taxistas podem ficar. Então, a diferença do PA pro ponto privativo é essa. Um é regulamentado, o outro não. Mas o
todos seguem as mesmas regras disciplinares do serviço de transporte público. No caso do Departamento de Transporte Público, as regras disciplinares, porque são todos credenciados. Estou falando de taxista, táxi legalizado, perfeito? Não estou falando de transporte privado, que aí é uma outra história. Estou falando de táxi. Tanto é que utilizam dessas mazelas do táxi para chamar a máfia do táxi. Cara, putz, máfia é outra história. Máfia, inclusive, organizada. Parece que o taxista está extremamente desorganizado, parece o bairrismo, a luta de um contra o outro, porque a minha prioridade, porque a minha propriedade, e que o meu tempo é mais precioso que o seu, e que eu detenho esse poder e você não, e eu posso e você não. Não é assim que funcionam as coisas. Primeiro, a regra básica do mercado é o mercado regula o mercado. Segundo, o cliente sempre tem a prioridade. Terceiro, existem regras disciplinares que o DTP normatiza e todos têm que seguir. E se não fosse só isso, tem o Código Penal, Código Processual. A Justiça está aí para atender essas demandas também. Se houve uma ameaça, se houve um constrangimento ilegal, se houve uma agressão, se houve um crime, amigo, vai numa delegacia e abre um boletim de ocorrência. Pelo menos um de preservação de direito para você não passar por sanções ali na frente. Tá? E se vier sanções, você tem como se precaver. Porque me parece que hoje os aplicativos não deixam nem o telefone do usuário. Porque se você tivesse o testemunho de um usuário, você poderia anexar como sua testemunha. Mas exemplo, o que aconteceu com esse colega? Vai ser a palavra dele contra a palavra da auxiliar de táxi, do taxista, ou do segurança do shopping. Tá? Mas tudo isso, se você pudesse documentar ou filmar, ou enfim, para se preservar é importante. Porque vai que lá na frente acontece alguma situação, de vir uma multa para você, de vir alguma sanção, você vai, opa, então tem um outro crime aqui também acontecendo. Porque se eles têm contato com algum agente de trânsito, agente de transporte, e passam a placa do seu carro para ele multar, e você vê que as datas batem, que as informações são exatamente naquele dia, naquele momento, naquele horário, amigo, aí você pode partir para o lado criminal, inclusive. Tá? E procurar os seus direitos. Sempre procure seus direitos de maneira legal e legítima. Não vai querer fazer justiça com as próprias mãos também, não, porque o uso arbitrário também do seu direito é crime. O uso arbitrário do seu direito também é crime. Então, você não pode agir de arbitrariedade em momento algum. Procura sempre fazer as coisas certas, trabalhar da maneira legítima, da maneira legal. E os PAs, cara, entendam. Existe sim um código de ética dos taxistas. Antiguidade é posto. Se os caras têm todo esse trabalho para chegar no primeiro, se organizaram, tem equipe, o taxista mais antigo respeita. Esses novos, muitas vezes até nem sabem desse código de ética que existe. É um código de ética. Porém, a prioridade sempre é do usuário. Seja aquele que está dando mão, seja aquele que está chamando pelo aplicativo. Então vamos ter bom senso. Acho que bom senso cabe em qualquer parte, em qualquer local. Não é isso? Gente, valeu. Outra coisa, eu ouvi a parte do taxista. Agora eu vou querer ouvir a outra parte também. A parte do shopping, do pessoal desse PA. Eu vou lá, vou conversar com eles, explicar a situação. E tudo tem acordo. Tudo a gente acaba resolvendo da melhor maneira possível. Também se não quiser resolver da melhor maneira, vai pela pior. Tem o DTP, tem a justiça, também dá para resolver de uma outra maneira. Mas eu acho que o bom senso cabe em todas as partes. Valeu? Sucesso a todos, abraço. Fiquem com Deus.